Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Partida React, o ponto de partida em que toda sexta-feira eu confronto Pedro Doria, editor do Meio, com os questionamentos da nossa audiência. Tudo bem, Pedro? Não vai se inclinando, não. Ainda mais aí. Eu tô me inclinando? Nem tô Eu reparando. tô reparando, inclusive o lado para o qual você está se inclinando. Você tá Pois. mais à direita? Como é que tá isso? Veja bem, Pedro, você gosta de teatro? eu gosto muito de teatro. É. Teatro é uma arte da performance, a gente pode dizer assim. Sim, é. Mas tem muita gente que usa o teatro em outros âmbitos, Sim. as habilidades teatrais em outros âmbitos, como, por exemplo, os políticos. É mesmo, eu não tinha reparado. Olha só, Eu pois é. não tinha, nem me ocorria. Incrível, incrível. Eu acho legal até aquela representação das máscaras, né? Isso. Uma sorrindo, outra chorando, uma do lado da outra, e você podendo, a qualquer momento, trocar ali, fazer essa inversão de acordo com a emoção que você quer passar naquele momento. Isso. O que você acha disso? Eu acho que é uma observação muito perspicaz da sua parte, que jamais tinha me ocorrido. Mas talvez sim, de fato, agora que você comentou, Olha eu só. penso, talvez políticos tenham um quê de ator também. Mas olha, o espetáculo que está tomando conta do Brasil nesse momento é a ascensão de um personagem aí chamado Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente nas pesquisas. Você acha que ele tem chance? Será? Não sei. Eu acho que ele está sendo, assim, excelente ator. A gente tem, inclusive, ele, né? Odete Roitman está com inveja das qualidades de Lulinha combativo, Lulinha sindicalista e Lulinha paz e amor. Ora, pois. Dá pra dizer. Dá pra dizer. Tarcísio, entretanto, já... Sempre tem um canastrão na história, né? O cara tá precisando frequentar umas aulas aí. Ele precisa voltar para as aulas do tio Kassab, eu acho. Bom, a gente tem esse espetáculo aí dominando o nosso xadrez político e no meio de tudo isso, a gente tem essa afirmação que você trouxe num dos pontos de partida dessa semana, em que 2/3 dos eleitores de direita, né, para eles, o futuro de Jair Bolsonaro não tá muito nas prioridades, assim. Não, Para não eles, tá. inclusive, o cara tem que ser preso e cumprir a Para pena. alguns deles, sim. A gente tem muito assunto essa semana, né? Temos. Vamos nessa. Vamos para os comentários, vamos para as perguntas dos meios, que eu não posso perder muito tempo, não, que você começa a se inclinar e eu começo a querer fugir da história. Pode voltar para o quadro. Pedro, para começar, eu queria falar dessa cortina de fumaça das redes sociais, que muitas vezes engana sobre o que a gente deveria estar realmente discutindo, ou que, na verdade, faz os brasileiros, faz o nosso coração bater mais forte, faz a gente querer debater na rua, e que nem sempre é o que as redes estão mostrando. E aí eu vou começar com o comentário da Valesca, que ela está falando sobre um dos exemplos que você trouxe no ponto de partida dessa semana, sobre a mudança na letra da música do Cidade Negra, Girassol. E aí ela falou o seguinte, ela lembrou de uma entrevista no Roda Viva com o Gilberto Gil, muito antiga. Um dos entrevistadores questionou por que ele e o Caetano forçavam a feminilidade no palco. A resposta dele foi, eu não estou forçando, eu sou filho de um homem e também de uma mulher. Essa feminilidade também está em mim, não tem por que negar. Eu não penso mesmo que a letra original de Girassol seja machista, mas definitivamente pelo contexto atual que a gente vive, ela foi atualizada com sucesso. Afinal, sim, para ser um grande homem, é preciso também ter grandeza de uma mulher, porque do contrário, ninguém aqui existiria. Falar disso com orgulho é bonito, é lindo, é honrado. Pode parecer forçado, mas cada um sabe das suas limitações. Tá bom. Concorda? Não, mas tudo bem. Não. Meu ponto sabe, a turma identitária, a turma temos de mudar pronomes, todo homem é um estuprador em potencial, eles representam, e é isso que eu acho uma coisa curiosa, mas faz parte do tempo que a gente vive tanto em tribos isoladas que esse comentarista, ele parte do princípio de que é natural, entendeu? De que é normal, porque é o contexto de hoje. Yasmin,
o mundo das pessoas que se preocupam com essas questões é desse tamanho. Não chega a 10% da população brasileira. É muito pequeno. Agora, claro, se você está dentro de uma faculdade, num curso de humanas, parece que é 100% do mundo. E que, se você é uma das pessoas que discorda, você está solitário, e está mesmo naquele ambiente. O famoso geral está falando disso. Se você está morando em Vila Madalena, em Santa Cecília, na Barra Funda, em São Paulo, a Barra Funda é o point agora. Está atualizado. Eu super, São Paulo é quase minha terra. Uau. Se você mora em Laranjeiras, entendeu? E frequenta a Praça São Salvador, No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro, olha, eu te garanto que 100% ou 98% das pessoas com quem você convive só falam disso. E isso é uma pontinha de uma pontinha de uma pontinha de uma elite econômica brasileira. O Brasil não está preocupado com essas coisas. Agora, e isso é uma coisa que eu desconfio, que é uma coisa sobre a qual a gente vai falar, por parte da esquerda, essas vozes são as vozes que mais são ouvidas nas redes sociais. Porque as redes sociais fazem uma escolha, os algoritmos fazem uma escolha de impulsionar esse tipo de conteúdo e não outros. Ou seja, até marxista, até influencer marxista materialista fala desse tipo de assunto, que é completamente antimarxista, porque se você não falar disso, não vai longe o vídeo, entendeu? Só falando de revolução do proletariado. Então, cara, não faz parte do contexto de hoje, fora de uma pequena tribo que acha que está numa guerra cultural contra o resto da sociedade. Tá bom. Agora veja, eu vou continuar ouvindo o meu Chico Buarque em paz. Inclusive as músicas dele dos anos 60 e 70. Eu vou continuar ouvindo o Caetano e Gil. No caso do Caetano e do Gil, eu acho essa coisa de forçar uma feminilidade, uma bobagem, porque isso essa persona que os dois adotam no palco e nas músicas é natural deles, eles são isso desde os anos 60, quando surgiram. Então, isso é na natureza da arte que eles fazem, e está tudo bem. Agora, não faz parte do contexto de hoje, não, mas tudo bem, vida que segue. Mas, Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Diga. Eu acho que existe uma desconfiança grande por parte, não só da direita, talvez do centro, mas eu estou falando aí misturando também camadas, ou fazendo outros recortes, né, de camadas sociais, que muitas vezes observam essa esquerda identitária, vamos colocar assim, que um pessoal cabe numa Kombi, vamos colocar dessa maneira, de uma maneira, com uma certa desconfiança dessa esquerda intelectual, como se tivesse algum outro plano por trás, uma coisa que é meio mal explicada. Você acha que quando, por exemplo, o Tony Garrido faz esse movimento, muda a letra de Girassol, isso é bom marketing, mas bom marketing em termos ali da musicalidade dele, enfim, enquanto pessoa física ali, a própria Cidade Negra, ou, na verdade, isso na verdade afasta as pessoas de uma ideia da esquerda como um espaço em que dá para a gente conversar sobre pautas do cotidiano, pautas do dia a dia do brasileiro. Você acha que isso afasta essa esquerda intelectual, assim? Eu acho que é uma esquerda mais intelectualizada, assim, que abandonou o materialismo dialético, o que talvez nem seja tão ruim, mas, enfim, essa é outra discussão, é só uma provocação minha. Eu acho, Yasmin, que essa esquerda identitária, a principal função dela é criar um inimigo, dar personalidade a um inimigo imaginado da extrema-direita. Essa é a principal função dela no jogo político hoje. A principal função que ela ocupa. Ela representa a caricatura da esquerda, porque, veja, essa esquerda identitária é uma minoria mesmo dentro da esquerda. A maior parte das pessoas de esquerda estão preocupadas com luta de classes, estão preocupadas com igualdade econômica, estão até preocupados, sim, com coisas como racismo e machismo,
mas é pelo ângulo da igualdade, de que todos devemos ser tratados da mesma forma dentro de uma sociedade, em cima das mesmas leis, com as mesmas oportunidades e tudo mais. Essa minoria identitária, que, no entanto, é muito vocal, fala muito alto, porque tem esse impulsionamento das redes, ela serve para a extrema-direita como uma caricatura do que a esquerda é. No jogo da política hoje, esse é o principal... a principal utilidade dela, por assim dizer. Porque, em termos de avanços, ela não conquista particularmente nada. Ela é minoritária, muito estridente, mas minoritária. No entanto, ela representa isso. A imagem imaginada de o que a esquerda é para a extrema-direita. A esquerda não é aquilo. Mas, como existem pessoas, e que aparecem muito nas redes sociais, falando esse tipo de coisa, ajuda a extrema-direita a construir o discurso dela. Perfeito. Pedro, eu vou trazer agora o comentário do Luca. Ele diz o seguinte: cara, me incomoda demais essas equivalências entre esquerda identitária e direita golpista. Eu sou de esquerda, sou cronicamente online, frequento bastante um ambiente tóxico que é o Twitter, e nem tava sabendo dessa discussão do Tony. Mas pro meio, canal meio, em pé de igualdade, igualar a esquerda e esses devaneios identitários e a direita ao golpe de Estado. Quem do meio político, no campo da esquerda, discute ativamente essas questões todas? Eu não vi nem a Erika Hilton falando desse debate desse final de semana. Vamos lá. Foi trending topic durante 2 dias do Twitter. O trending topic geral Brasil estava ali no top 5. Para você ver como é uma bolha mesmo. Para você ver como é uma bolha. Tem uma pancada de pessoas vendo e, no entanto, não aparece nenhuma das postagens que o Lucas viu. Possivelmente porque ele não tem qualquer interesse nisso, não demonstra qualquer interesse nisso. Então, se ele não é provocado, no fim das contas, que tipo de coisa que aparece para você no Twitter? Aquela coisa que você quer esganar o sujeito que escreveu imediatamente, ou aquela coisa que você quer se juntar na batalha contra os inimigos junto com aquele sujeito que escreveu aquilo. É isso que aparece para você. Te desperta paixão. Paixão. Ou paixão contra ou paixão a favor. Se não mexe com o Lucas, se ele não acha absurdo, mas também não se comove e não quer ir partir para a batalha, não vai aparecer no Twitter dele. Mas foi um dos temas mais falados no Instagram. E durante 2 dias foi trending topic foi top 5 de trending topics do Twitter Brasil, do X Brasil. Isso é uma coisa. Vamos falar sobre falsa equivalência. Eu acho, há muito tempo, e com alguma razão perante muitas das críticas, muita gente de esquerda se queixa de... Quando falam de 2 extremos, Lula e Bolsonaro, estão fazendo uma falsa equivalência. E dependendo de como você constrói esse argumento, é verdade, é uma falsa equivalência. Com todos os defeitos que Lula tem, Lula é certamente um ator da democracia brasileira. Ele é um político formado dentro do processo de democratização do Brasil e que com todos os seus defeitos, cara, é isso. Joga o jogo. Joga o jogo da democracia, ponto. Jair Bolsonaro não joga o jogo da democracia. Ele é contra a democracia, sempre se pôs contra a democracia. Chegou no poder, a primeira coisa que ele começou a fazer foi tentar organizar um golpe de Estado para mantê-lo no poder. Então, nesse sentido, eles não são a imagem espelhada do outro, de forma alguma. A imagem espelhada do Lula como político seria Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Um político que está, de certa forma, do outro lado. Até Fernando Collor, entendeu? Mas certamente não é o caso do Bolsonaro. Então, vamos nos livrar disso. Agora, a questão aí, e eu estava comentando isso por conta da pesquisa do More in Common, que é uma pesquisa espetacular, que eu recomendo a todo mundo ler sobre essa pesquisa. O More in Common é uma ONG americana que desenvolveu uma metodologia para compreender o grau de polarização dentro de uma sociedade, tá certo?
E aí tem a ver com o tipo de pergunta que você faz numa pesquisa e com a extensão da pesquisa. Eles fizeram, a Quest operou essa pesquisa, mas a pesquisa é coordenada pelo professor Pablo Hortelado, da USP, com 10 mil pessoas. Olha aqui, uma pesquisa eleitoral normal tem entrevista entre 1.500 e 2.000 pessoas. E isso é o suficiente para você ter uma noção, se você faz o corte demográfico direitinho da sociedade, isso é o suficiente para você ter uma noção bastante razoável de quais são as predileções das pessoas. Uma pesquisa com 10 mil entrevistas, além de ser muito mais longa, ela te dá muito mais refinamento, muito mais detalhe sobre as sutilezas na variação das opiniões das pessoas a respeito de valores. E o que a More in Common está tentando descobrir não é necessariamente se você é de direita ou de esquerda. Ela está usando, é como se ela estivesse usando simultaneamente duas réguas. Uma régua é a régua para medir o quão de direita e o quão de esquerda as pessoas são. Mas a outra régua é voltada para entender o quão envolvidas com política as pessoas estão. E isso é muito útil para a gente. Porque o que eles percebem na conta deles é o seguinte: você tem, na ponta da direita, 6% das pessoas cuja vida é política. A vida é política. A vida é defender Jair Bolsonaro. A vida é militar por Jair Bolsonaro. A vida é passar metade do dia no WhatsApp e nas redes sociais falando de Jair Bolsonaro. É ir para a rua com a camisa da seleção brasileira. É 6% dos brasileiros que tem esse engajamento, sabe, forte. No core, assim. Ali. Tipo, é o que define a identidade dessas pessoas. E você tem 5% de pessoas à esquerda que são fundamentalmente identitárias, que aí, tipo, a vida delas é a batalha pela causa. Entendeu? É sobre Lula também, ou é sobre a esquerda? Lula é menos importante. O que é importante aqui são as causas identitárias, entendeu? O banheiro trans na escola, o nome social, a coisa do uso de artigos. E eu não estou entrando no mérito de se essas coisas sejam positivas ou negativas, até porque a minha opinião pessoal tende a se alinhar com... quando a gente vai para as coisas práticas, banheiro, nome social, mas eu vou concordar com tudo. A questão são militantes, aguerridos da causa. 5% da população brasileira. O que faz esses dois grupos equivalentes? Não tem nada a ver com a posição dos dois a respeito de democracia. Se a gente vai falar, esse grupo aqui que é um golpe militar, que é um golpe de Estado e botar Bolsonaro, é verdade. Esse grupo aqui que é um golpe de Estado, não. A pauta desse grupo não tem nada a ver com golpe de Estado. Não tem nada a ver com... Agora, esse grupo aqui é absolutamente intransigente. Esse grupo aqui tem opiniões políticas que são congeladas, calcificadas. Que são critérios eliminatórios para é uma coisa de não existe qualquer nível de tolerância com pensar diferente. Uhum. Neste sentido, da completa intolerância com a presença de posições distintas na sociedade. Isso é a mesma coisa. Um está na direita, outro está na esquerda. Ou seja, a gente tem 11% da população que é absolutamente polarizado. E aí o que acontece é que as redes sociais, como elas querem o conflito, e a posição dessas pessoas perante o conflito é de partir para a guerra, partir para a briga, partir para o vídeo desaforado, para o não é tolerável, é um absurdo, essas outras pessoas são inimigas e tal. Quer dizer, perante o conflito, a posição dessas pessoas é partir para o conflito. E essas pessoas, os dois grupos, identitários e bolsonaristas, eles têm opiniões muito fortes e muito radicais
quando você compara com a opinião do geral da sociedade, dos 90% da sociedade. Então, as opiniões dessas pessoas tendem a levar aos embates acalorados das redes sociais e, portanto, porque as redes sociais querem esses embates calorados, porque esses embates calorados são aquilo que dá engajamento, é o que as pessoas comentam, é o que as pessoas compartilham, é o que as pessoas respondem, é o que traz as pessoas de volta, porque as pessoas estão com raiva ou porque as pessoas querem se juntar na luta. Por conta disso, essas vozes que representam 11% da sociedade brasileira, apenas 11% da sociedade brasileira, elas, nas redes sociais, parecem representar 40%, 50%, 60% do que se fala sobre política no Brasil. Porque o algoritmo das redes sociais distorce. Então, se você olha para as redes sociais e acha que ali, os debates que estão acontecendo ali, representam as preocupações da maior parte dos brasileiros, não representam, mas fazem e constroem a ilusão de que o debate sobre política é aquele. Então, é nesse sentido que eu me viro para você e falo, essa turma aqui da esquerda identitária, que é um golpe de Estado, não. Se pudessem, não sei o que fariam, mas não podem e não querem, não é o que estão pedindo, não é um tema, não é. Mas essa ponta bolsonarista aqui, a única esquerda que eles conseguem enxergar, porque, veja, são pessoas radicais e, portanto, elas não são expostas nas suas timelines, como o Lucas, a conteúdo de esquerda normal. Entendeu? Debates sobre igualdade, A maior parte das pessoas de esquerda são religiosas. A maior parte das pessoas de esquerda são religiosas. Esse grupo aqui é super ateu, é super branco. É super branco, Yasmin. É o grupo, de todos os grupos, é o grupo com mais educação formal. É também o grupo mais rico do Brasil. Não quer dizer que essas pessoas sejam milionárias, não quer... A gente está falando da elite, da elite, da elite. As pessoas foram para as melhores faculdades, moram nos melhores bairros, entendeu? Convivem com pessoas que leem trocentos livros. Essas pessoas aqui, identitárias, elas não representam o Brasil em nada. E elas fazem uma caricatura para a extrema-direita, porque como essa é a única esquerda que a extrema-direita enxerga nas suas bolhas, porque é justamente aquilo que eles odeiam, eles representam uma caricatura de quem é intelectualizado. Eles representam uma caricatura de quem é de esquerda. Eles representam uma caricatura da elite brasileira. A elite brasileira é mais do que isso. As pessoas intelectualizadas no Brasil são mais do que isso. E a esquerda é muito mais do que isso. E, no entanto, a esquerda que os identitários enxergam é essa. Somente. Porque aí é o jogo das redes, é o que ela mostra para cada um e o que não mostra para cada um. Isso que permite o Lucas se virar e falar, eu não vi nada, então não existe. Pois é, esses só vem essa turma, então só isso existe. No fim das contas, é essa ilusão das redes de que, tá todo mundo falando que tal assunto, tá todo mundo falando de quem matou Odete Roitman. Eu não vi nada disso. De fato, na minha timeline, com exceção dos posts da Marilis, ninguém está falando de Odete Roitman. Então, ninguém no Brasil está falando disso. E não. Eu vejo os números de levantamento de conversa de rede social e eu sei que é um dos assuntos mais comentados essa semana. Então, eu sei que... Eu sei que as pessoas de esquerda, em geral, gostam de sacar essa coisa de bate-pronto. Falsa equivalência. Não é uma falsa equivalência. Não é uma falsa equivalência no sentido de que são as pessoas mais irascíveis da sociedade, são as pessoas mais intransigentes da sociedade, são as pessoas menos dispostas a tolerar diferenças na sociedade. Você tem um pedaço disso na direita e você tem um pedaço disso na esquerda. O pedaço na direita ameaça a nossa democracia, o pedaço na esquerda não ameaça a nossa democracia. Continuam atrapalhando o debate público. Isso quer dizer que devem ir embora? Não. O nosso problema são os algoritmos das redes sociais que dão um excesso de visibilidade a uma minoria da minoria da minoria da minoria sobre quem a gente devia não estar falando. Só que a gente tem que falar
porque é o que gente demais percebe como uma caricatura da elite, uma caricatura do mundo intelectualizado, uma caricatura da esquerda. Não é uma caricatura de nenhum desses três. Vamos falar justamente disso. O Pedro, seu xará, ele falou o seguinte, ele está questionando, na verdade, o nosso papel enquanto imprensa. Ele falou, muito interessante esse retrato, Pedro. Eu só queria adicionar um ponto. Uma boa parte da imprensa caça-clique contribui para essa falsa bipartição do país, na medida em que não abre espaço para outros players no debate público sério e profundo, dedicando bastante tempo para cobrir soluços de um ex-presidente ou brigas de família, por exemplo. Há bastante tempo, eu particularmente tenho me dedicado a sair das polarizações e ouvir. Em 2018, por exemplo, eu me dediquei a conhecer as propostas desde Boulos a Amoedo, passando por Meirelles e Alckmin. Para isso, eu tive que ir atrás, porque a grande mídia só dava holofote para os líderes das pesquisas. Eu gostaria de ver essa mudança na cobertura midiática. Nesse momento, eu tenho consumido cada vez mais conteúdos de canais independentes, como o Meio, o My News, etc. E eu acredito na diversidade do debate sério, com confronto de ideias e sempre desconfio de fórmulas mágicas e visões simplistas de mundo, que muitas vezes ignoram o contexto. Abraço. Bacana, mas será que todo mundo tem esse tempo disponível para fazer esse tipo de pesquisa? Como é que é o interesse por política do brasileiro não chega tanto? Não chega tanto. 60% das pessoas no Brasil, isso é uma das coisas, inclusive, que o More in Common mostra, mais de 50% dos brasileiros, eles chamam de os invisíveis. São pessoas cuja opinião simplesmente não é levada em consideração, mais de 50%. São pessoas cuja opinião não está presente no debate público. Elas são os invisíveis e isso tem a ver justamente com o fato de que elas são as pessoas com menos engajamento. São pessoas que Yasmin, tem que ganhar o pão da noite trabalhando durante o dia. Tem mais o que fazer. E isso é um problemaço, né? Quando mais de metade da população não tem suas principais preocupações abordadas no debate público, porque elas não têm o tempo, elas não têm o luxo do tempo, e elas não têm, na maioria das vezes, a educação necessária para mergulhar e compreender temas complexos. A gente tem uma democracia barbaramente defeituosa. Barbaramente defeituosa. E tanto a esquerda quanto a direita, de certa forma, excluem essas pessoas. Entendeu? Porque elas não estão representadas. Elas são vistas com preconceito. Entendeu? É o jeito que de direita que olha para algumas dessas pessoas e fala: vive na mamata de dinheiro entregue pelo governo. Ou então a turma de esquerda que olha e fala: pobre de direita. Entendeu? E são as mesmas pessoas. Entende? Então existe um imenso preconceito com essa turma que é a maior parte do Brasil. Agora, o meu xará tem razão de que a imprensa não cobre igualmente todos os candidatos. E ele tem razão que, num mundo ideal, isso aconteceria. A imprensa está empobrecida, muito empobrecida em relação ao que... A gente tem mais variedade, o que é bom. Eu acho que tem um aspecto dessa mais variedade, que é a gente tem um excesso de veículos jornalísticos incentivando a polarização, entendeu? Assumindo um lado ou de outro e só falando das loas do seu lado e dos horrores do outro. Mas isso é uma outra discussão. Mesmo a grande imprensa, hoje tem um número muito pequeno de jornalistas cobrindo política e isso não nos permite fazer uma cobertura ampla de todos os candidatos, de todas as vozes. Eu acho, sim, que a candidatura Boulos e a candidatura Amoedo deveriam ter sido melhor cobertas. Não tem repórter o suficiente para ir atrás de candidato que não tem nem 5% dos votos. Entende?
Na última eleição, a candidatura da Simone Tebet. A candidatura da Tebet, a Tebet foi decisiva ao dar apoio imediatamente para o Lula após o primeiro turno. A Tebet foi absolutamente decisiva em 2022. E a campanha dela não foi coberta o suficiente pela imprensa. É falta de gente. A gente teria que ter um ponto de partida inteiro só para falar de modelo de negócio, de jornalismo hoje, para explicar tudo isso, é muito denso. Mas eu vou ter que a gente precisa de assinatura, e aí eu não estou falando do meio. O meio precisa de assinatura. É verdade. Mas hoje, o número é o seguinte, 16% dos brasileiros pagam por assinatura de algum tipo de imprensa. Ou na forma de assinatura, ou na forma de ajudas, né, de doações, ou 16%. E são dinheiros pequenos. É muito duro sustentar jornalismo. Nenhuma democracia grande tem um índice tão baixo de pessoas interessadas. De novo, eu quero assinaturas para o meio, queremos todos, paga os nossos salários, mas eu não estou falando do meio, eu estou falando da imprensa de direita, da imprensa de esquerda e da imprensa independente de fato. Não tem. Isso aí realmente... A gente vai chegar num lugar muito obscuro aqui, eu não queria levar o programa para um lugar tão deprê, mas que há esperança. Sempre. Sejamos otimistas. Estamos aqui. Mas eu queria seguir, Beca e Marco, eu prometo que eu já vou terminar, mas eu queria seguir com o seguinte. Cara, primeiro que esse comentário eu não podia, o comentário do João, eu não podia deixar ele passar, porque ele pegou e fez uma pequena paródia musical falando o seguinte, agora a gente vai falar do seguinte assunto. Bom, xibom, xibom, bombom, é o Lula que sobe e o Tarcísio que desce. Eu falei, meu Deus. É isso, né? É pra isso que eu pago a internet. Mas vamos lá. Vamos de dobradinha de comentário. Ainda falando sobre essa questão da imprensa, o Elias ele falou o seguinte, que ele quer uma pesquisa mostrando o que fazem os jornalistas quando falamos abobrinhas e depois somos bombardeados pelos que acompanham esses jornalistas. Tipo o Pedro, que insiste em igualar Lula e a esquerda, que não pregam golpe de Estado, aos bolsonarentos. Falou pra você tomar vergonha. E o Edilson Luiz, ele falou o seguinte, eu sou de esquerda e pragmático, por isso ainda enxergo um cenário complicado pro Lula em 2026. Caso aceitem a estratégia do Caiado de colocar todo mundo contra o Lula para se unirem no segundo turno, eu acho que funciona. Veja que juntos eles ganham do petista na maioria dos cenários, perdendo quando o Ciro Gomes não está na lista. Assim, o primeiro turno seria um plebiscito da direita, depois todos contra a esquerda. Quem vota Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, dificilmente eu acho que aperta o 13 numa segunda oportunidade. Eu te tranquilizo, Pedro? Me tranquiliza? Eu fico absolutamente tranquilo. Se tiverem dois candidatos que não ameacem com golpe de Estado o Brasil, eu fico tranquilo com vitória de direita ou de esquerda. Eu acho a esquerda ganhar uma eleição presidencial normal e eu acho a direita ganhar uma eleição presidencial normal e não acho que exista uma tragédia quando um ganha, o outro ganha. Para o Elias e para outros comentaristas, essa questão da equivalência já deixa a pessoa mais... Eu já respondi, tenso, né? Eu já respondi a questão da equivalência. Eu tenho a impressão que a esquerda não percebe... Deixa eu reformular, porque eu conheço muito político de esquerda, eu converso com muito político de esquerda, inclusive políticos de esquerda muito importantes, em cargos muito altos, e eu ouço de todos eles justamente isso, como essa turma identitária atrapalha. Então... Isto posto, embora quem esteja profissionalmente no jogo político perceba que o identitarismo dentro da esquerda atrapalha a esquerda, e afasta eleitores, não atrai. Afasta, inclusive, uma ampliação da possibilidade da pauta da igualdade entre pessoas, não importa o gênero, a cor de pele, a religião, etc. Dificulta e não ajuda essa luta.
apesar de no comando da esquerda, na parte profissional, político-profissional da esquerda, existir essa percepção, na militância não existe. Eles não percebem. E aí, ao máximo que eles conseguem ficar falando é falsa equivalência, falsa equivalência, falsa equivalência. Gente, presta atenção no que está sendo comparado. O que está sendo comparado é a intransigência e a recusa ao diferente. Nisto, são iguais. No golpismo, não são. Agora, o Tarcísio, né, falando desse cara com tantas máscaras aí, falando de teatro, com tantas facetas diferentes, ainda tem gente que questiona essa questão da moderação do Tarcísio, se é que ela existe. E eu acho que isso aí também está na raiz dessa questão que a esquerda traz dessa falsa equivalência, quando tenta enxergar o Tarcísio como uma opção democrática, viável ou não, né? E o Diego ele falou o seguinte: onde é que esse governador ou algum dia foi moderado? Quando, por escolha do Bananinha 03, colocou o Derrite como secretário de segurança? Quando ele e os seus seguranças se envolveram em uma morte de um jovem na campanha de 2022? Ou quando ele fez crime eleitoral na manhã da eleição de 2024, dizendo que o Boulos tinha ligações com o PCC? Ainda hoje não consigo ver esse moderado. Falou o Diego. Tá bom. Eu acho que o Tarcísio é um... Eu acho que o Tarcísio se perdeu no personagem. Você não tá achando, não, Pedro? Eu acho que ele se perdeu no personagem, eu acho que ele está muito atrapalhado, mas eu vejo isso como um problema de marketing. É um problema de marketing de sensibilidade de político. O político está sempre tentando entender O político está sempre tentando entender o que ele precisa falar para agradar aos eleitores dele. Não é agradar aos eleitores do outro lado, mas agradar aos eleitores dele e agradar o suficiente aos eleitores que podem vir a votar nele. Porque é isso que vai definir a eleição dele. E entre aquele 1/3 da direita, que é bolsonarista radical, e os 2/3 que não são bolsonaristas, o Tarcísio fez uma conta, ele chegou à conclusão, que eu acho que é um erro crasso, ele não está lendo pesquisa e ele não está entendendo o cenário. Ele fez uma aposta de que ele precisava fazer o personagem do bolsonarista radical. A pergunta, que Tarcísio moderado é esse, me parece uma pergunta deslocada, porque eu não acho que o Tarcísio seja qualquer coisa. Eu acho que o Tarcísio não é nada. Eu acho que o Tarcísio é o que der poder a ele, entende? Veja, Jair Bolsonaro é um personagem que é exatamente o que ele é. Ele não tem máscara, ele não consegue fingir. O discurso que ele fazia em 1997, quando eu era um jovem repórter de política no jornal O Dia, no Rio, eu entrevistei, o discurso que o Bolsonaro fazia em 1997, o discurso que o Bolsonaro faz em 2025 não mudou nada. Ele segue achando as mesmas coisas, entendeu? E é um cara a favor de tortura, misógino pra cacete, homofóbico pra cacete, que gostaria de ter dado um golpe militar. Ponto. Tem uma mágoa, um ressentimento imenso com o Exército por ter sido expulso e, ao mesmo tempo, uma adoração pelo Exército que não vai embora. Bolsonaro é esse personagem. O Exército é tipo o boy tóxico do Bolsonaro. É tipo isso. É uma boa descrição. É uma boa descrição. Isso é uma coisa. Lula é um homem de esquerda. De esquerda é um líder sindical, como todos os bons líderes sindicais, pragmático e com muita habilidade de transitar do Lula combativo pelos trabalhadores para o Lulinha paz e amor simpático. Ele tem muita facilidade de fazer esse jogo. E ele faz esse jogo com alguma nuance. Ele não vira de um personagem para o outro de repente. Ele vai migrando ao longo de um ano na direção de um personagem. Ele tem uma sutileza e tal. Lula é um político muito hábil. Veja que eu estou fazendo um elogio profissional. Eu não estou fazendo um elogio
a figura do Lula. Não importa o que eu penso sobre o Lula. Mas eu enxergo o Lula como um político que sabe fazer o jogo muito bem e que, de fato, representa um conjunto de ideias. Eu estou super do lado do Lula nas preocupações sociais dele. Acho que ele é um equívoco ambulante do ponto de vista de política econômica, mas isso é minha opinião de leitura e a opinião dele de leitura e tudo mais. Como político, ele é um ás. O Tarcísio dirigiu o DENIT para Dilma, trabalhou na esplanada no governo Temer, foi ministro do Bolsonaro, foi candidato ao governo de São Paulo por causa do Bolsonaro. O Tarcísio não é nada, gente. Agora, ele é capaz de qualquer coisa e nesse nada, ele é capaz de qualquer coisa para se manter no poder. E se a promessa dele é dar anistia para o Bolsonaro e para os generais, eu acho que Tarcísio é um problema. Eu acho que Tarcísio na presidência é perigoso. É perigoso por causa disso, porque ele está se comprometendo em dar anistia para o Bolsonaro e para os generais. A gente não pode correr o risco de que isso aconteça. Porque sempre houve golpe militar no Brasil e quem dava golpe militar ou tentava dar golpe militar nunca era punido. A gente precisa começar a punir. Então, veja, se uma pessoa de esquerda pergunta para outra pessoa de esquerda, você já viu alguém achar que o Tarcísio é moderado? Ninguém de esquerda acha que o Tarcísio é moderado. Ninguém de esquerda acha. Todo mundo que não é de esquerda não vê o Tarcísio como um radical. Todo mundo. Eu, como analista político, eu vejo o Tarcísio como uma forma vazia que aceita qualquer recheio. Entendeu? Ou seja, é um político sem personalidade, sem representar nada com clareza e que fez uma escolha que foi uma escolha errada do ponto de vista do cálculo político. Porque quando ele escolheu virar o bolsonarista puro sangue no alto do trio elétrico, começar a xingar juiz do Supremo, essas coisas, quando ele decidiu vestir o personagem Jair Bolsonaro, ele achou que assinando para os bolsonaristas puro sangue, ele ia ter o apoio do Bolsonaro. Ele não entendeu como é que o Bolsonaro opera. Porque o Bolsonaro dá apoio, tira apoio, dá apoio, tira apoio, dá apoio, tira apoio. O Bolsonaro não chega a conclusão. Ele não entendeu como o Bolsonaro opera. Ele não convenceu de todo a turma ultra-bolsonarista. E ele se queimou com todo o resto. Então, o problema do Tarcísio. Camaleônico no pior dos sentidos. Mas... Não como Lula. Sem o talento político do Lula. Pedro, eu tenho um monte de perguntas muito bacanas aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo ponto de partida, não sei como. Vamos dar um jeito, gente. Mas o que é o seguinte, os nossos editores vão aqui cortar minha cabeça se eu seguir mais. Sim, senhora. Entendeu? Eu preciso te liberar. Sim, senhora. Você é um cara muito ocupado, entendeu? Sim, tem viagem marcada, né? Vai sim, pra... Como é que é? De novo? Ilhas Gregas de novo? Não, São Paulo mesmo. Cara, eu vou te sacanear com isso até... O ruim é que você não vai poder tirar mais férias, né? Porque agora a gente tá 1 ano das eleições, Pedro. Você não pode se ausentar. Como é que a gente vai ficar? Eu não vou me ausentar, né? Como é que ficam os haters? Tadinhos. A gente não pode deixá-los sem... Pois é. Sem o alvo favorito. Exato. Tá bom? Poxa. Sim, senhora. Cadê? Vamos lá. Tá bom. Então, Pedro, até semana que vem. Sobreviveremos até lá. Até. Vem conferir agora o melhor do meio. Com Plano Premium mais cursos, você acessa todo o acervo de conteúdos do meio, incluindo cursos de História, Política, Inteligência Artificial, Arte e Comunicação. E acabamos de lançar nesse acervo as aulas do curso sobre História da Arte, o Tempo e o Agora, com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de São Paulo. É uma viagem que vai desde a perspectiva renascentista até as imagens que você vê hoje nas redes. E quem assina o Premium mais cursos também recebe a news diária mais cedo, tem acesso ao catálogo exclusivo
exclusivo do streaming e lê as matérias e entrevistas especiais com o nosso time de jornalistas e convidados. Tudo isso por R$ 70 por mês. Experimente em numeio.com.br/seja premium.